Olá, aqui é o Douglas, advogado, e esse é o bloco Falando Direito, do programa Realidade 3D. Vamos falar de fake news? Já faz algum tempo que esse termo não sai da boca do povo, né? Isso porque cada vez mais tem aumentado a quantidade de notícias falsas, especialmente na internet. Você sabia que as notícias falsas se espalham 70% mais rápido do que as verdadeiras? Isso foi o que um estudo do MIT, o Instituto de Tecnologia do Massachusetts, concluiu numa pesquisa publicada na revista Science. As pessoas fazem isso sempre para obter alguma vantagem, às vezes financeira, porque ganham dinheiro a cada clique que é dado no site, às vezes pessoal, para difamar, caluniar ou injuriar alguém, ou ainda pelo simples prazer sem noção de espalhar boatos ou notícias falsas, e às vezes política, para tentar influenciar eleições, questões polêmicas e posições políticas. As fake news podem ser usadas para aplicar golpes, espalhar vírus, espalhar dúvidas ou desacreditar doenças, influenciar opiniões e até mesmo manipular o cenário político. Mas você sabe identificar quando uma notícia é falsa? Ou sabe, pelo menos, quando desconfiar que uma notícia é falsa? Uma notícia falsa só tem força se é compartilhada. Então, o segredo é saber identificá-la, não compartilhá-la e orientar aqueles que te enviarem para que eles também saibam que essa notícia é falsa. Sempre que identificar qualquer uma das características que eu irei falar, desconfie e verifique antes de compartilhar. Então vamos lá. Se a mensagem ou o título for alarmista, com palavras como urgente, extra, importante, ou de outra forma tenta criar uma sensação de urgência, desconfie. Desconfie também de teorias conspiratórias, como quando dizem que estão escondendo de você, isso a mídia não mostra, e outras frases como essas. Outro detalhe que você pode prestar atenção é quando tem erros de ortografia. Fontes confiáveis têm revisores e raramente têm erros de escrita. Nas fake news compartilhadas pelo WhatsApp, essas são as características mais comuns que conseguimos identificar. Mas existem diversas formas de vermos que uma notícia pode ser falsa. Algumas notícias falsas usam meias verdades para tentar te enganar, começando falando uma verdade, mas tirando conclusões falsas. Por exemplo, é verdade que no dia 20 de agosto, o vice-líder do governo no Senado, Chico Rodrigues, do DEM, confirmou que o governo irá prorrogar o auxílio emergencial até dezembro. Porém, essa prorrogação ainda não foi levada ao Congresso oficialmente, e o presidente Bolsonaro disse que até o dia 28 deve definir questões como o valor do auxílio, que deverá ser menor do que os R$600 atuais. Uma notícia falsa poderia dizer que no dia 20 de agosto foi aprovada a prorrogação do auxílio emergencial até dezembro, baseada na declaração do senador Chico Rodrigues. Porém, apesar de ele ter confirmado que será feita a prorrogação, ela não foi aprovada e podem e devem haver mudanças até a efetiva aprovação. Uma notícia falsa como essa poderia criar grandes tumultos. Mas nem sempre a notícia vem só numa mensagem de texto encaminhada por alguém. Às vezes é um link para abrir um site, um blog, uma postagem em redes sociais e nesses casos podemos observar, além desses detalhes que já falamos, vários outros. Primeiro, o site está correto? Às vezes a notícia é de um site falso feito para parecer o site de verdade. Como que você sabe se o site está correto? Primeiro, você pode ver se o nome está certo. Às vezes o site tem uma letra errada no nome. Mas você também pode pesquisar no Google a notícia e ver se a fonte realmente postou aquela notícia. Pesquisar, inclusive, é a melhor forma de verificar se uma notícia é falsa ou não. Além de verificar se o site está correto, você também pode verificar se o site é confiável, se o autor da notícia existe, se esse autor é confiável, se ele indica as fontes em que ele obteve as informações e etc. Você também pode pesquisar se a mesma notícia também foi divulgada por outros sites, outros meios de comunicação, pois quando uma notícia é verdadeira, ela sempre é veiculada por diversos sites, diversos meios de comunicação, ainda que com opiniões e visões diferentes do mesmo fato. Inclusive, às vezes as pessoas compartilham notícias como se fossem fatos, quando na verdade é apenas um artigo de opinião de um jornalista ou até mesmo a opinião de alguma pessoa. Se uma notícia tem muita opinião, verifique se de fato é uma notícia. E sendo apenas a opinião de alguém, sempre se pergunte: vale a pena compartilhar? Também é importante ver se não é só uma manchete enganosa. Muitas vezes o título é chamativo, sensacionalista e às vezes nem corresponde ao conteúdo de fato da notícia.
Então, antes de compartilhar, leia a notícia inteira e veja se é aquilo mesmo que o título diz. Você também deve se atentar à data da notícia. Às vezes, uma notícia verdadeira pode se tornar falsa quando colocada como atual. Compartilhar uma notícia de 2009 de um surto de gripe A, como se fosse de hoje, pode fazer as pessoas acreditarem que estamos passando por mais uma pandemia dessa gripe. Então temos que ver a data da notícia antes de achar que aquela notícia é atual e antes de compartilhar como se ela fosse de hoje. Por fim, analise mais duas coisas. O conteúdo é uma piada, uma sátira? Tem diversos sites de notícias especializados em criar notícias falsas, mas que já dizem desde o início que são sites de humor, não de notícias. Um exemplo clássico é o site Sensacionalista. Veja também se o conteúdo não é preconceituoso. Está ofendendo alguém? Se a resposta for sim, mesmo que pela sua crença você acredite que esteja correto, não compartilhe. Considere que nem todos acreditam nas mesmas coisas que você. Não compartilhe conteúdo preconceituoso ou que ofenda ninguém. Não apoie esse tipo de conteúdo. Uma coisa que você também pode fazer sempre que observar alguma dessas coisas e desconfiar que uma notícia é falsa e quiser confirmar, é consultar alguém de sua confiança, um especialista, um primo, um sobrinho ou um neto bom de internet e pedir para ele pesquisar para você. Existem diversas agências de verificação de notícias falsas onde você pode pesquisar também. As mais famosas são a organização Aos Fatos, a organização Boatos.org, a organização E-Farsas, todas essas independentes, e também tem a agência Lupa, que é da Folha de São Paulo, e o Fato ou Fake da Globo. Em todas elas você consegue pesquisar a maioria das fake news que são amplamente compartilhadas por aí. Bom, agora você sabe identificar fake news, mas você sabe o que pode acontecer se você criar ou compartilhar notícias falsas? As consequências podem ser gravíssimas, ainda que nem sempre gerem consequências jurídicas. Em 2014, na cidade de Guarujá, no litoral de São Paulo, uma mulher foi espancada até a morte porque uma página no Facebook confundiu ela com uma mulher que supostamente sequestrava crianças para praticar rituais de magia negra. Ela foi agredida por dezenas de pessoas, mas apenas 5 foram identificadas e condenadas pelo assassinato. Todas elas a mais de 25 anos de prisão. Em casos como esse, pode ser caracterizado o crime de incitação e apologia ao crime, que tem penas de até 6 meses de detenção, que significa que a pessoa não ficará presa em regime fechado, mas deverá cumprir a pena em regime aberto ou semi-aberto. Tá vendo? Fake news não é brincadeira não. Muitas vezes é crime. Se a notícia falsa for criada ou compartilhada com a intenção de ofender alguém, pode configurar os crimes de calúnia, injúria ou difamação, além de o ofendido poder entrar com uma ação civil de danos morais. Na realidade, qualquer notícia falsa que cause danos às pessoas, independentemente da forma, mesmo que por falta de cuidado da pessoa ao confirmar as informações que compartilha, pode gerar o direito de ofendido entrar com uma ação de danos morais. Além disso, se estiver anunciando desastres ou perigos inexistentes que sejam capazes de causar pânico ou tumulto, a pessoa pode ser presa com base na lei de contravenções penais. Se a notícia falsa tiver o objetivo de provocar desordem, rebelião ou que possa gerar pânico, também pode ser considerado crime contra a segurança do Estado, que tem penas de prisão de 6 meses a 1 ano. Até existem projetos de lei para punir diversas formas de fake news, mas, além da punição, é preciso orientação, para que, apesar dos conteúdos falsos, esses não sejam compartilhados e se espalhem. Então, cabe a todos nós desconfiar, pesquisar, verificar as notícias antes de compartilhá-las e orientar nossos amigos e conhecidos sempre que possível, especialmente se eles compartilharem alguma notícia falsa conosco. Bom, hoje falamos um pouquinho mais, mas eu espero que tenham gostado do conteúdo. Como eu disse, é muito importante a orientação sobre fake news. Então, se gostou, compartilhe com todo mundo. Como eu sempre digo, se tiver alguma sugestão de tema, podem mandar que ficaremos felizes em considerar para os próximos episódios. Foi bom enquanto durou, mas por hoje é só, pessoal. Acabamos por aqui o 9º episódio do nosso bloco Falando Direito, do programa Realidade 3D. Semana que vem, mudando totalmente de assunto, vamos falar sobre inventário. Infelizmente, a pandemia do coronavírus tem causado centenas de óbitos no Brasil afora. Mas você sabe o que precisa fazer se um parente seu vier a falecer? Não perca que semana que vem a gente explica, hein?
Se gostou do conteúdo, não se esqueça de compartilhar com seus amigos e acompanhar a gente no YouTube, no Instagram e nas melhores plataformas de áudio. É só procurar por @Realidade 3D. Abraço e até a próxima. Te espero lá.